E a primeira parte do livro do profeta Daniel é essa narrativa, que o próprio Daniel narra a respeito destes momentos que eles viveram ali na Babilônia. A segunda parte do livro do profeta Daniel, ela tem uma característica, a partir do capítulo 7, que foi o capítulo que nós vimos na semana passada, adiante, ela tem uma característica, uma figura apocalíptica, tanto que é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento. Esta é a segunda parte do livro do profeta Daniel, é onde ele vai ter sonhos, é onde ele vai ter visões, e o próprio Senhor vai esclarecendo ele a respeito desses sonhos proféticos, apocalípticos, apontando para o fim, para algo futuro. Esta é a segunda parte do livro, um livro que tem uma característica escatológica, que aponta para o fim do tempo, para algo futuro, para algo profético, para algo além ou para depois do profeta Daniel, para aquele momento dos seus dias. Então nós vimos o capítulo 7, que é a primeira parte desse segundo bloco do livro do profeta Daniel, e hoje a gente vai olhar o capítulo 8. E o capítulo 8 é muito semelhante, quem estava aqui na semana passada, é muito semelhante com o capítulo 7. É muito parecido, é muito similar com a experiência que Daniel teve no capítulo 7. No capítulo 7, Daniel teve um sonho, e esse sonho, ele viu alguns animais, esses animais representavam algumas nações, e é basicamente isto que vai acontecer também aqui no nosso capítulo 8. Então o capítulo inicia dizendo que no terceiro ano do reinado do rei Belsazar, no terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão. Capítulo 7, quando Daniel teve aquele sonho, nós vimos aqui na semana passada, era o primeiro ano do rei Belsazar. Capítulo 8, já é o terceiro ano do rei Belsazar. Consegue colocar para a gente capítulo 7, versículo 1? No primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho. Então no capítulo 7, primeiro ano do rei Belsazar na Babilônia. Capítulo 8, já é o terceiro ano. Já se passaram 2 anos daquele sonho que Daniel teve no capítulo 7. Agora ele está no capítulo 8, já se passaram 2 anos, é o terceiro ano do rei Belsazar, e Daniel teve uma visão. Ele teve a experiência de ter uma visão, ele viu. Capítulo 7, ele teve um sonho. Capítulo 7, ele teve a experiência de ter um sonho. No capítulo 8, a experiência de Daniel não é de um sonho, é justamente a experiência de ter uma visão. Daniel aqui não teve um sonho como registrado no capítulo 7. Aqui no capítulo 8, ele é transportado em espírito para uma cidade chamada Suzã. Olha lá, no terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão. Isto aconteceu depois daquela visão que eu tive anteriormente, a do capítulo 7. Quando tive a visão, parecia que eu estava na cidadela de Suzã. Então a experiência que ele está tendo no capítulo 8 é que o próprio Deus está transportando Daniel a Suzã, não fisicamente, mas Deus está transportando ele em espírito. Ele está tendo uma visão, e nessa visão ele diz que parecia que ele estava lá na cidade de Suzã. Ele é levado em espírito pelo próprio Deus, na experiência dele, e ele se viu na cidade de Suzã. Ele é transportado em espírito por Deus até a cidade de Suzã,
que ficava na província de Elão. Nessa visão, eu estava junto ao rio Ulai. Então Daniel é levado pelo próprio Deus em espírito para a cidade de Suzã, e ele está próximo ao rio. Nessa visão ele se vê próximo ao rio, e diante desta visão, versículo 3, Daniel vai ver um animal, que ele vê que é um animal carneiro. Ele diz que levantou os olhos, e eis que diante do rio estava um carneiro que tinha 2 chifres. Daniel está ali, nessa visão, e de repente ele olha para o rio que ele está próximo, e do rio ele vê um carneiro se levantando. Ele vê que sai um carneiro do rio, e esse carneiro tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram compridos, mas um era mais comprido do que o outro, e o mais comprido apareceu por último. Então ele está vendo 2 chifres, esses 2 chifres, um era maior que o outro. Versículo 4, vi que o carneiro dava chifradas para o oeste, para o norte e para o sul, e nenhum animal podia resistir a ele, e nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Então Daniel está vendo esse carneiro que tem 2 chifres, um maior que o outro, e este carneiro é furioso. Este carneiro ataca o oeste, o norte e o sul, e nenhum outro animal podia deter esse carneiro. Na visão que Daniel está vendo, esse carneiro é tão poderoso, é tão forte, que nenhum outro animal podia resistir a ele, podia se livrar do poder dele, podia se opor a este carneiro tão forte e poderoso que era este carneiro. Atacou o oeste, atacou o sul, atacou o norte, ninguém podia sequer deter este carneiro poderoso. É isso que Daniel está vendo. Ele fazia o que bem queria, e assim se engrandeceu cada vez mais. Então está aqui, Daniel está vendo um carneiro poderosíssimo, com 2 chifres, atacando o sul, atacando o oeste, atacando o norte. Ninguém pode parar esse carneiro, ninguém pode deter esse animal, furioso e poderoso. Nestas visões que Daniel está tendo, ele vai precisar de explicação, e o próprio Deus vai explicar para Daniel. O próprio Deus vai enviar um anjo, e a gente sabe que é um anjo porque aparece um nome chamado Gabriel, e Gabriel vai explicar a Daniel quem são esses animais. Põe para a gente o versículo 16. Eu ouvi uma voz de homem que vinha das margens do rio Ulai, e que gritou assim: Gabriel, explique a visão a esse homem. Daniel está aqui ouvindo uma voz que vinha do rio, que dizia para Gabriel. Portanto, a gente identifica que essa voz é o próprio Deus. A voz parecida como de um homem, o próprio Deus está dizendo para Gabriel, e a gente sabe, à luz dos outros textos, que Gabriel é o anjo mensageiro do Senhor. E ele diz para que Gabriel explicasse a visão a Daniel, que não estava entendendo absolutamente nada. E aí Gabriel vai explicar quem é este carneiro com 2 chifres. Quem é este carneiro com 2 chifres, poderosíssimo, que vai no oeste, que vai no norte, que vai no sul? Gabriel vai explicar no versículo 20. Gabriel explica para Daniel: aquele carneiro com 2 chifres que você viu são os reis da Média e da Pérsia. Então o que Daniel está vendo, aquele carneiro com 2 chifres, poderosíssimo, arrebentando tudo e todos, Gabriel explica para ele: Daniel, este carneiro são os medos e persas.
Eles vão conquistar tudo, inclusive a Babilônia, Daniel, aonde você está. O reinado dos medos e persas, eles vão dominar o mundo, inclusive aonde você está, na Babilônia. Então o que Daniel está vendo é que o império medo e persa se levantaria para conquistar a Babilônia onde Daniel estava. Na mesma noite em que o rei Belsazar fazia uma festa e zombava dos vasos do templo. Lembra a pregação que teve aqui? Onde o rei da Babilônia invadiu Jerusalém e entrou dentro do templo santo, sagrado, e pegou os vasos que eram consagrados a Deus, os utensílios que eram do próprio Senhor, e estava festejando com aqueles vasos que eram usados no templo, consagrado a Deus. Naquela mesma noite, os medos e persas invadiram a Babilônia e tomou a Babilônia. O carneiro persa derrotou o império babilônico e tornou-se o senhor do mundo. O carneiro representa os medos e persas que dominou o mundo. Não só venceu os seus vizinhos, mas conquistou seus territórios, formando um novo império mundial. O chifre mais alto que nós vimos, põe para a gente lá, Alain, versículo 4. Vi que o carneiro dava chifradas para o oeste, para o norte. Versículo 3. Olha lá. Os 2 chifres eram compridos, mas um era mais comprido que o outro. O chifre mais alto, mais comprido, é a descrição do poder prevalecente dos persas na liderança do império do homem chamado Ciro. Ciro, o persa, tomou o lugar de Dário na Babilônia. Em 550 a.C., Ciro tomou o controle do mundo. Assim se cumpriu essa visão de Daniel. O carneiro persa derrotou a Babilônia e por algum tempo tornou-se o senhor do mundo. Daniel viu essa visão da ascensão dos persas 210 anos antes disso acontecer. Essa visão que Daniel está vendo, isso ocorre 210 anos antes dos medos e persas dominar o mundo. Daniel viu que o carneiro era irresistível. Isso fala da união dos medos e dos persas em um só império e criou um exército poderoso que conquistou territórios. No oeste, ele viu o carneiro que tomou o oeste. No oeste, eles tomaram a Babilônia, a Síria e a Ásia Menor. Daniel viu que o carneiro dominou o norte. No norte, eles tomaram a Armênia. Daniel viu que o carneiro tomou o sul. No sul, os medos e persas tomaram o Egito e a Etiópia. Os medos e persas tomaram o mundo. Nenhum exército existente naquele tempo tinha força ou a capacidade necessária para deter o avanço dos medos e persas. Conquistaram o mundo. Este era o carneiro poderosíssimo que Daniel estava vendo, que dominou norte, sul, oeste, o mundo inteiro estava na mão dos medos e persas. Na visão, Daniel estava vendo: a Babilônia vai ser tomada, a Babilônia vai tombar, a Babilônia vai cair, os medos e persas vai dominar o mundo. Contudo, Daniel continuou vendo a visão dele. E surgiu um outro animal. Versículo 5. Enquanto eu procurava entender isso, eis que um bode, ele viu o carneiro, agora ele está vendo um bode, que vinha do oeste, percorrendo toda a terra, mas sem tocar no chão. Isso fala de velocidade. Este bode vinha tão veloz que não tocava os pés ou as patas no chão. Esse bode tinha um chifre bem visível entre os olhos. 6.
foi na direção do carneiro. O carneiro era poderoso, mas o bode, mais poderoso que o carneiro, foi na direção do carneiro, que tinha 2 chifres, que eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. 7. Eu vi quando o bode chegou perto do carneiro, enfurecido contra ele, e o atacou. Primeiro, atacou. Segundo, quebrou os 2 chifres. O bode ataca, quebra os 2 chifres. O carneiro não tinha força para resistir ao bode. Terceiro, o bode jogou o carneiro no chão. Quarto, e pisou com os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. Presta atenção aqui, vamos lá. Ele vê o carneiro, agora ele está vendo um bode mais furioso, mais poderoso do que o próprio carneiro. Este bode vinha tão veloz, ele surgiu do norte, ele nem tocava as patas no chão e atacou o carneiro. Quebrou os 2 chifres do carneiro, jogou o carneiro no chão, pisou no carneiro. Ele matou o carneiro, ele acabou com o carneiro. Gabriel vai explicar para Daniel quem é o bode, versículo 21. O bode peludo é o rei da Grécia. São os gregos, é o império grego. E o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, portanto é Alexandre Magno. O que Daniel está vendo é que agora um império mais poderoso que os medos e persas dominaria o mundo. Quem? Os gregos. Vai observando que o que está acontecendo é, a Babilônia está no poder, foi tombado pelos medos e persas. Agora os medos e persas estão no poder e vai ser tombado pelos gregos. Os gregos irá dominar o mundo e atacar os medos e persas. Esse bode representa o império grego. As conquistas de Alexandre foram extensas e rápidas. Por isso que o bode não tocava a pata no chão. Foi veloz a conquista de Alexandre em dominar o mundo. Em apenas 3 anos, Alexandre conquistou todo o mundo conhecido de sua época. A Grécia dominou o mundo neste período. O império medo-persa foi destruído, dando lugar ao império grego. Em 334 a.C., Alexandre derrotou os sátrapas. Pouco tempo depois, venceu Dário III. E em 331 a.C., venceu a força dos medos e persas. A Grécia dominou o mundo. Então o versículo 8 profetiza a morte inesperada de Alexandre Magno na Babilônia. Olha o versículo 8. O bode se engrandeceu cada vez mais. Porém, quando estava no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado. E em seu lugar saíram 4 chifres bem visíveis, que cresceram na direção dos 4 ventos do céu. Ou seja, até Alexandre o Magno, até o império grego vai tombar. Então observe o que Daniel está vendo. Está vendo os medos e persas dominando o mundo. Tombou, surgiu os gregos, mas ele viu também que os gregos iriam tombar. Ele viu que Alexandre morreria. E a morte de Alexandre foi justamente quando ele estava indo tomar na Babilônia um templo da Diana. Com sua morte, o império grego foi dividido em 4 partes, em 4 reis. O grande império grego se desentregou e enfraqueceu. A profecia acerca de Alexandre cumpriu-se literalmente 200 anos depois da visão dada a Daniel. Babilônia passou.
Medos e persas passaram. Daniel está vendo os gregos dominar o mundo. Daniel está vendo um chifre poderosíssimo que era Alexandre, tão veloz, tão rápido. Em apenas 3 anos ele dominou o mundo inteiro, os gregos. Mas Daniel também viu que este bode, o chifre dele foi quebrado. O seu grande chifre foi quebrado, no auge do poder dele, no auge do governo dele, no auge do trono e de conquistar o mundo. Um trono vai se sucedendo ao outro e os tronos vão saindo de posições, dando lugar a outros. Um trono sai e entra outro, outro trono sai e entra outro, e assim é o mundo. O mundo é assim. O trono do mundo não há estabilidade. O poder do mundo não é um poder eterno. Os tronos da terra, um sucede o outro, entra um outro sucessor. Os tronos da terra se vão, se acaba, um reina após o outro, um governa após o outro. E um detalhe, todos eles se achavam poderosíssimos. Põe para a gente, versículo 4, Alan, versículo 4. O carneiro, a parte final, ele fazia o que bem queria, e assim se engrandeceu cada vez mais. Ele fazia o que ele queria, o que ele achava correto, ele fazia o que lhe cabia no coração dele, e a gente sabe que o coração do homem é enganoso, e ele se engrandecia cada vez mais. Os medos e persas, os gregos também. Põe para a gente, versículo 7. Vi quando o bode chegou perto do carneiro enfurecido, acho que não, 8. O bode se engrandeceu cada vez mais. Esses reinos e esses impérios, eles acham que nunca vão sair do trono. Eles acham que dominam o mundo e que ninguém pode detê-los. Eles se engrandecem. Mas o trono passa e sucede outro trono. Passou a Babilônia, passou os medo-persas, passou os gregos, e de repente surge um chifre pequeno. Daniel vê isso. Versículo 8, versículo 9, obrigado. De um deles, põe o 8 para a gente contextualizar. Então o grande chifre foi quebrado, era Alexandre, o grego, e em seu lugar saíram 4 chifres bem visíveis, que cresceram na direção dos 4 ventos do céu. E dentre desses 4 chifres, de um deles saiu um chifre bem pequeno, que se engrandeceu demais, na direção do sul, do leste e da terra gloriosa, Jerusalém. E da terra gloriosa, Jerusalém. Eis que surge um pequeno chifre, e ele surge dentre esses outros pequenos 4 chifres que saiu da Grécia. Surgiu um pequeno chifre. Quem é este pequeno chifre que Daniel está vendo? Daniel está vendo que está vindo mais um homem que vai dominar o mundo. Ele era pequeno, mas ele se engrandeceu demais na direção do sul, do leste e da terra gloriosa. Esse pequeno chifre surge. Esse pequeno chifre, a gente precisa se atentar para isso aqui agora, senão a gente vai fazer a interpretação do capítulo 8 errada. Esse pequeno chifre do capítulo 8 não pode ser confundido com o pequeno chifre do capítulo 7 que nós vimos na semana passada. Eles se parecem muito, mas são distintos e diferentes. O chifre pequeno do capítulo 7 que nós vimos é um chifre escatológico futuro para Daniel e para nós, portanto é o anticristo.
O chifre pequeno do capítulo 8, ele é um chifre também escatológico, futuro para Daniel, mas não para nós, ele já passou, morreu. Então o chifre pequeno do capítulo 8 não pode ser confundido com o chifre pequeno do capítulo 7. O chifre pequeno do capítulo 7, ele surgiu do Império Romano, nós vimos isso aqui com o pastor Wesley. Já o chifre pequeno do capítulo 8, ele surge do terceiro reinado, que é o Império Grego. Obrigado, irmão, estou em tem de uma sauna aqui, me derretendo. Ele surge dos gregos e não de Roma. O pequeno chifre do capítulo 8 é um personagem futuro, profético, para Daniel, mas para nós é um personagem do passado, ele já passou, ele já morreu. Enquanto o pequeno chifre do capítulo 7, ele é futuro, escatológico, para Daniel e para nós, é o anticristo. O pequeno 7, o chifre do capítulo 8, pequeno, é o rei Antíoco IV, chamado de Antíoco Epifânio, que reinou na Síria entre 175 a 163 antes de Cristo. Quem é o chifre pequeno do capítulo 8? É um protótipo do anticristo. É muito parecido com o anticristo, mas não é o anticristo. João disse que muitos anticristos já estão no mundo, surgindo, mas ainda não é a figura do anticristo tão aguardada e esperada na história, tão aguardada pelas trevas. Ele é diferente, ele é um protótipo do anticristo, assim como Nero era, assim como Hitler era. Hitler era a figura de um personagem do anticristo, mas não era o anticristo. Então o chifre pequeno do capítulo 8 é um rei, Antíoco Epifânio. Este homem aponta para o anticristo que virá, mas ainda não é ele. Daniel fala da sua truculência, versículo 10, olha o que ele fazia. Ele se engrandeceu tanto, ele estava tão engrandecido, dominando o mundo, que alcançou o exército dos céus. Isso aqui fala dos salvos em Deus, isso aqui fala do povo santo, os exércitos dos céus. Isso aqui fala que ele conquistou o povo santo, e vai dar continuidade. Lançou por terra alguns desse exército e das estrelas, e os pisou com os pés, dominando o mundo, conquistando a terra. Esse exército dos céus, ele está falando dos judeus, o povo separado por Deus. Ele dominou os judeus. Gabriel vai explicar no versículo 24, olha o que Gabriel explica, versículo 24: grande será o seu poder. Esse rei Antíoco Epifânio, que aponta para o anticristo, mas não é o anticristo. Grande será o seu poder, mas não por sua própria força. Causará destruições terríveis e prosperará naquilo que fizer. Destruirá os poderosos e o povo santo, os judeus, o povo que tinha um templo. E pasmem os senhores, é por isso e daqui, em toda a Bíblia, que nós interpretamos que a igreja passará pela grande tribulação. Israel passou, os profetas passaram, os apóstolos passaram, a igreja primitiva passou, os pais da igreja passaram, os pré-reformadores passaram, a partir dos avivalistas que a coisa diminui. Isso não quer dizer que agora é só a gente que vai gordão para o céu sem passar nada. Isso aponta que a igreja sim passará pela grande tribulação, passará por um período de perseguição. Há países e irmãos nossos que já são perseguidos. Esse Antíoco Epifânio, ele destruiu o povo santo.
Ele era truculento. Esse rei Antíoco foi um feroz perseguidor dos judeus, porque os fiéis judeus não se prostravam diante dos ídolos, foram duramente perseguidos por ele. A igreja não se curva ante outro, senão somente ao seu Senhor, e será ferrenhamente perseguida. Calcula-se que 100.000 judeus foram mortos por ele. O anticristo escatológico também será implacável em sua perseguição aos cristãos. Põe para a gente Apocalipse capítulo 13, versículo 15. Apocalipse capítulo 13, versículo 15. E lhe foi concedido poder. Escuta isso. E lhe foi concedido poder. Quem deu poder para o anticristo? O próprio Deus. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Por quê? Porque parando ali, porque o anticristo não tem poder por si próprio, poderoso é somente o Senhor. Para dar vida à besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Todos que não se curvam ante a besta, todos que não se rendem a esse sistema do anticristo, todos que não se vão na direção do anticristo, na direção da besta, que não adoram, que não têm a mente e as obras de acordo com a besta irá matar, para que fizesse morrer os que não se curvavam diante da besta. Assim como o passado Antíoco Epifânio matou os judeus, o anticristo também perseguirá de maneira implacável os cristãos do nosso tempo. Ele fala da truculência dele, mas Daniel também vê e fala da sua arrogância. Versículo 11 do capítulo 8, aí Alan, versículo 11. Daniel vê a arrogância dele. Ele se engrandeceu tanto. Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército. Olha isso. Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército. Põe o versículo 25. Por sua astúcia fará prosperar o engano, no seu coração ele se engrandecerá. Daniel viu um personagem histórico, Antíoco Epifânio, viu a arrogância dele, mas isso é o protótipo, aponta para o personagem futuro escatológico, o anticristo, que também será arrogante. Em seu coração ele se engrandeceu. Antíoco declarou ser Deus. Escutem, Antíoco Epifânio declarou-se ser Deus. Mandou fazer moedas que de um lado tinha sua imagem e do outro as palavras que dizia: do rei Antíoco, o Deus tornado visível que traz a vitória. Isso é um apontamento e é um protótipo para o anticristo, que auto se intitulará ser Deus sobre toda a terra, que auto se intitulará ser Senhor sobre todos os homens, que auto se intitulará ser Ele o Salvador da humanidade. Antíoco Epifânio declarou-se ser Deus. Mais do que isso, para a gente começar a encerrar, Daniel viu a blasfêmia dele. O que é blasfêmia? É ir a Deus e insultar Deus sabendo quem é Deus. O que é blasfêmia? É ir a Deus, insultar o próprio Deus sabendo o poder de Deus. Antíoco Epifânio blasfemou contra Deus. Versículo 25. Por sua astúcia fará prosperar o engano. Essa é a maior arma do diabo, o engano. Por isso que está muito parecido com o que ouvimos semana passada, no capítulo 8. Engano.
Essa é a maior arma do diabo. O diabo não vem com chifre, não vem com uma cauda gigantesca. O diabo vem com engano. O anticristo virá com engano. A maior arma do adversário da nossa alma é o engano. No seu coração ele se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Escuta isso aqui agora. Ele se levantará contra o príncipe, e o príncipe ali com P maiúsculo. Contra o príncipe dos príncipes. Quem é o príncipe dos príncipes? Cristo. Deus. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem intervenção humana. Isso aqui a gente vai ver já já. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes. Ele se levantará contra Deus. É a mesma coisa que o anticristo fará. Antíoco Epifânio fez naqueles dias. Ele será um usurpador. Como o anticristo requererá usurpar o lugar de Cristo. O anticristo imporá uma única religião em seu reino e perseguirá e matará os que não se conformarem a ele. Antíoco Epifânio fez isso no seu reino. Quem não se curva a mim será morto. A posse do livro sagrado, o Antigo Testamento e a observância da lei de Deus eram punidas com morte. O povo judeu, se observassem a lei, se guardassem a Torá, morria. Muitos judeus foram mortos por se manterem fiéis a Deus. Escuta isso. Antíoco Epifânio fez cessar os sacrifícios na casa de Deus, o culto. Profanou o templo. Em 169 a.C., ele saqueou o templo e proibiu os sacrifícios, proibiu o culto a Deus. Vê se não parece com a figura que vai surgir. Vai proibir tudo aquilo que é de Cristo, por isso que ele é anticristo. Por ordem de Antíoco Epifânio, o templo foi profanado de maneira mais vil, indecente e imoral. O santuário de Jerusalém foi chamado de Templo de Júpiter Olímpico. O Templo de Jerusalém, trocaram o nome. O Templo de Jerusalém pertence a Júpiter Olímpico. Ele profanou o templo e ainda quando colocou a própria imagem no lugar santíssimo e mandou matar sobre o altar um porco e borrifar o sangue e as fezes pelo santuário, obrigando os judeus a comerem a carne de porco dentro do templo, sob ameaça de morte. Os judeus não comiam carne de porco porque o próprio Deus colocou uma restrição dietética para o povo de Israel, para não ser como os povos vizinhos, e o porco era um animal impuro para eles, e ele obrigou eles a comerem, senão morreriam. Jogou fezes e espirrou o templo com sangue de porco. Mandou ainda edificar altares e templos dedicados aos ídolos, sacrificando em seus altares porcos. Esse rei se levantou em um tempo de grande apostasia. Escuta isso. Esse rei se levantou em um período de grande apostasia. Muitos judeus haviam se afastado da lei de Deus e adotado o costume dos pagãos. Olha o que diz o versículo 12. Olha o que diz o versículo 12. O exército lhe foi entregue. Deus entregou o povo de Israel, os judeus, lhe foi entregue com o sacrifício diário, com o culto do povo, com o que o povo oferecia, entregou tudo isso por causa das transgressões, por causa do seu desvio, lançou por terra a verdade, e tudo que esse homem fez prosperou. A transgressão do povo, a apostasia do povo, fez esse homem blasfemar e destruir tudo aquilo que era de Deus. Isso aponta como a apostasia do período do fim, ela vai abrir porta para o anticristo. Escutem isso, antes do personagem anticristo surgir, haverá uma apostasia.
sobre a terra. Olha o que Paulo diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. Antes dele surgir, primeiro tem que vir a apostasia. Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isto não acontecerá. Isto o quê? O anticristo, a vinda de Cristo, tudo isso. Isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. O anticristo fará tudo isso. Portanto, Antíoco Epifânio aponta para este homem. Mas este homem, Paulo está dizendo, só vai surgir quando vier a apostasia. Quando os homens se apostatarem da fé. Tudo é relativo. Não existe uma única verdade. É verdade para você, para mim é relativo. Culto, para que culto? Eu tenho Deus em casa, vou cultuar em casa. Para que esse pastor prega tanto assim, né? Para que essa pregação tanta assim, esmerada, e seguir a Bíblia à risca? A Bíblia é antiga, quadrada, arcaica, não cabe no nosso tempo, tem que ter uma linguagem diferente. Apostasia. Quando o mundo estiverem se apostatando da fé, e tudo que for de Deus, este homem surgirá, aparecerá. A mesma coisa aconteceu no tempo dos judeus, quando eles se desviaram e transgrediram a lei de Deus. Antíoco Epifânio surgiu, tomou o templo, se assentou no templo, matou porcos, altares, matou os judeus, faziam eles comerem carne de porcos. Assim o anticristo surgirá num período de grande apostasia. Portanto, o que está ocorrendo aqui? Um relato histórico no período de Daniel, que aponta para um relato futuro profético dos nossos dias. Esta mensagem que vocês estão ouvindo esta manhã não é apenas uma história ou instruções, são verdades que acontecerá no tempo e na história. O anticristo surgirá. Ele perseguirá de maneira implacável, como perseguiu os judeus. Este chifre pequeno se exaltará, ganhará poder e força. Os tronos se passaram, estão se passando até os nossos dias, até chegar o dia do homem da abominação, o homem da iniquidade, o homem da perdição. Até que vai surgir o dia onde ele perseguirá de maneira implacável a igreja de Cristo. E o Espírito dele já atua nos nossos dias. O sistema do anticristo já domina o mundo. O espírito do anticristo já está entre nós, dominando os homens. O sistema dele já está espalhado na terra. Porém, qual é o fim da história? Qual é o fim desse grande plano do próprio Deus? Qual é o fim? É o homem sentado no trono e rogando para si o título de Senhor e Deus? O fim da história é este homem matando a sangue os fiéis do Senhor? Este é o fim? O fim da história é ele vitorioso, reinando sobre tudo e sobre todos? Absolutamente não. Qual é o fim da história? Versículo 25, do capítulo 8 de Daniel. Qual é o fim da história? Por sua astúcia fará prosperar o engano. Enganando, levando muitos a ele. No seu coração ele se engrandecerá. Poderosíssimo. Os homens dizendo: chegou o nosso Salvador, chegou aquele que veio acabar com a fome, acabar com a doença, acabar com a peste. Olha o que esse homem faz.
olha os sinais dele, olha o que ele faz, olha como ele é poderoso, destruirá muitos que vivem despreocupadamente, aqueles que se opõem a ele, aquele que se levanta contra ele, vai se opor e vai matar, vai destruir, vai acabar, mas esse é o fim, não, ele é capaz de se levantar contra o príncipe dos príncipes, contra Deus e tudo que é de Deus, se levantar contra a igreja, matar pastores, prender pastores, calar a igreja, fechar a porta de igreja, perseguir a igreja, calar e frear a igreja, vai se levantar tudo que é de Deus contra o próprio Deus, o príncipe dos príncipes, mas tem uma vírgula ali, mas, entretanto, contudo, antes, porém, ele será destruído. Glória a Deus. Ele será destruído sem intervenção humana. Não será homens que vai o matá-lo ou detê-lo. Ele foi se opor contra o príncipe dos príncipes, ele foi dominar a terra que é de Deus, ele foi dominar os homens que pertencem a Deus, ele foi conquistar o mundo que é de Deus, ele se assentou no trono que é de Deus, ele pegou as riquezas que pertencem a Deus, ele chegou na terra que é de Deus e rogou para si o título de Deus. Ele será destruído pelo próprio Deus. Deus, não vai ser homens que irá o deter e matá-lo, sem intervenção humana. Assim foi com Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio foi derrotado sem auxílio de mãos humanas. Ele foi morto em combate, não em combate, mas por uma súbita doença, quando tentava saquear o templo da deusa Diana na Pérsia. Isso aponta que o Rei dos Reis, que o Deus de toda a terra, não vai deixar a terra na mão do homem da abominação. O Deus que governa toda a terra virá para aquilo que é dele. Eu gostei da fala de alguém que eu ouvi: quando Jesus vier, a bagunça vai acabar. O dono da casa virá. Eu começo a encerrar. Cadê o teclado aqui? Eu começo a encerrar agora. O dono da terra virá. A queda do anticristo assim será também. Não será morto num combate humano, mas pela manifestação da vinda de Cristo. Irmãos, o final da história não é uma igreja derrotada. O final da história não é uma igreja sendo destruída pelas mãos do anticristo. João viu os santos que foram mortos debaixo do altar, lá na eternidade, clamando por justiça, dizendo: Jesus, você vai deixar assim mesmo as coisas? Jesus, olha o que ele está fazendo. Jesus, você vai deixar a história da humanidade na mão daquele homem? Jesus, chegue com justiça. Chegue com justiça. João viu os santos clamando por justiça debaixo do altar. Chegue com justiça. Chegue com justiça. O fim da história não é Nero reinando, não é Antíoco Epifânio reinando, não é Dário reinando. O fim da história não é Nabucodonosor reinando. O fim da história não é Antíoco Epifânio reinando. O fim da história não é Lula reinando, não é Bolsonaro reinando, não é Trump reinando. O fim da história é aquele que tem os olhos como chama de fogo. O fim da história é aquele que tem uma espada afiada que sai da sua boca, dizendo: a terra é minha e todos os homens são meus.